Salve, nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! Meu filho que não teve nada, nunca teve nada na vida, e chegar aonde ele chegou hoje. Eu agradeço a Deus e que Deus proteja a todos nós, que vai dar tudo certo. E só tenho isso para falar para vocês. Muito obrigado. Aqui, Alex. Boa tarde também ao seu Zé. Muito bem, aí a apresentação, olha, sensacional. Queria mandar um abraço aí pro Alex Santana, pro pai dele, desejar toda a sorte do mundo, que isso aí... Tu não consegue fazer esse penteado aí, com essa ausência capilar aí? Não consigo. Mas olha, eu queria dizer o seguinte, esse olhar aí que a gente tem do futebol, que eu acho que é tão interessante, da gente... Eu acho que a gente tava brincando aqui com o Bina, eles esperavam, a gente sempre torce para um mundo melhor, evoluído. Lá na Argentina, os caras jogam, eles têm tatuagem do time do coração. Sim. E não... O cara joga no Boca, tem uma tatuagem lá. O goleiro do Boca classificou contra o time dele do coração, né? Isso. O Romero. O Romero, né? Romero. Classificou contra o Racing. Sim. E ele falou, né? Falou assim, olha, não é Mas porque a relação do argentino com o futebol é diferente da nossa. Sim, Pedro, mas você olha uma apresentação dessa e você vê que, por exemplo, um senhor não sentaria ali no... tem muita gente que hoje o mundo está tão maluco e de ponta cabeça que tem gente que fala, que marketing... Cara, é genuíno, é o cara chorando de verdade, é o cara contando a história da vida do filho, é o filho indo... quando chegou o Corinthians na proposta, certeza. E o clube não colocaria ali, não soubesse da história que envolve. E tão bonito. Eu vi que você ficou lembrando, você ficou olhando e lembrando de muita coisa, né, cara? É porque eu me coloquei no lugar do pai, né, dele, né? Muitas vezes as pessoas que convivem no dia a dia acham que o futebol é as mil maravilhas, né? Mas, por exemplo, vocês podem imaginar... Porque os jogadores só pensam em dinheiro, tem que falar isso. Além disso, né? Eu tenho filho agora que vai prestar daqui a pouco para a faculdade, na universidade, e eu falei para ele, assim, filho, você está prestando faculdade, né? Vestibular e tal. Eu falei, eu prestei vestibular dos meus 6 anos de idade até os 32. A cada 6 meses eu tinha que prestar um vestibular, né? Porque você está sempre sendo avaliado, né? E isso é difícil, se você não tiver os teus familiares do lado, fica bem complicado. E a gente sempre lembra, eu tenho um grupo aqui de WhatsApp da minha infância, que é o pessoal que jogou futebol de campo comigo, futsal. Ônibus, metrô, trem, pular catraca, andar 5 quilômetros para ter dinheiro para comprar uma coxinha e um refrigerante, sabe? São muitas dificuldades. Eu tenho certeza que o que passou na cabeça do pai, do Alex e do próprio Alex, realmente são esses momentos, porque esses momentos são os momentos mais felizes da nossa vida. Porque a gente não tem nada, a gente só tem um amor verdadeiro de pai, de mãe, né? E isso é uma coisa que fortalece muito. E eu tenho que valorizar, a gente tem que valorizar bastante isso. O futebol não é só dinheiro. O futebol também dinheiro, mas não é só isso, né? Muitas Por isso vezes, que eu reclamo quando ele vai virando só dinheiro. Muitas vezes na cabeça do jogador de futebol não passa dinheiro, passa a responsabilidade de ganhar, a responsabilidade e a felicidade de ver um sorriso numa criança quando você ganha. Os anos para chegar até ali, o que abriu mão. Tem muita coisa, você abre mão. O jogador de futebol normalmente não tem vida própria, né? Não tem adolescência, não tem nada. E é interessante isso, porque você consegue ver a essência do futebol. A essência do futebol é isso daí, é amor, né? Muito legal. Então é bem legal. Só quero falar uma coisa, Zé. Tem outra apresentação daqui a pouco. Você é muito breve. Claro. Eu achei demais a apresentação. É óbvio que isso emociona o torcedor. Claro. Eu acho que o Alex está cheio de ilusões, eu não sei se elas vão virar fatos ou não. Isso depende do time, não só dele. Depende das atuações dele também. É óbvio que ele vai deixar tudo que pode, mas eu já vi jogadores chegarem em clubes, por exemplo, que amam e saírem de lá muito criticados. Corinthians, por exemplo, eu não vou falar qual jogador, mas tem um jogador que é muito corintiano, que o pai é muito corintiano, leva o jogador no treino, cobra muito, e o cara já foi muito xingado pela torcida porque o cara não declara. Não sei se declarasse mudaria alguma coisa, então algumas pessoas são e querem falar, outras são e não querem falar. Nesse caso, eu tenho absoluta certeza, eu estou sendo bem direto, que não falou para fazer média com a torcida, não falou porque ia aparecer, é o jeito desse ser humano, que é um jogador de futebol, Seu José de lindo, manifestar, né? de ambos. Seu José é autêntico, acho que é a apresentação mais legal, mais tocante, de manifestação pela de como simplicidade do clube. do Seu José. Tem gente que pode torcer tanto quanto e não querer falar
também isso é uma coisa muito pessoal, mas a apresentação foi demais que tem a sorte no clube. Estamos de volta, teve a apresentação de Alex Santana no Corinthians, ele até já jogou lá contra o Criciúma, jogou bem até e tal, e agora foi apresentado, vamos ouvir algumas palavras do volante corintiano. Hoje tá aqui vestindo essa camiseta do Corinthians representa muito. A minha infância torci muito pelo Corinthians, sei o que é vestir essa camiseta. A primeira vez que eu entrei ali pelo portão, eu me arrepiei, porque quando eu era pequeno, o que eu torcia, vibrava ali na frente da televisão para assistir o Corinthians, e hoje está realizando esse sonho que é jogar no Corinthians. Está sendo espetacular para mim. Perdi minha mãe quando tinha 14 anos, e no sonho delas era que eu jogasse no Corinthians, meu sonho dela, e hoje está realizando esse sonho, está sendo espetacular para mim. Meu primeiro jogo ali com a torcida ali, eu tinha que jogar para ela, jogar por mim, por meu pai, pela minha família, e graças a Deus consegui fazer um bom jogo e conseguimos sair vitorioso. Tenho a facilidade de bater e voltar na área, como que hoje em dia fala box to box, né? E tenho essa facilidade, e falar sobre o Paulinho, não tem como não falar do Paulinho como que ele é o jogador. Acompanhei muito o Paulinho em 2012, quando o Corinthians foi campeão mundial. Estava lá assistindo, é um excelente jogador e sem comparações, vou buscar meu espaço aí para ficar bem no Corinthians, fazer uma boa temporada e se der tudo, vai dar tudo certo. Olha, vocês vão me chamar de romântico, não tem nada a ver esse negócio, mas eu valorizo essas coisas, do cara ser torcedor do time e tá lá, se emocionou até quando falou da mãe dele que queria que ele jogasse no Corinthians e tal. Pode não dar em nada, o cara pode não jogar nada, pode não funcionar e tal, mas esse tipo de coisa eu ainda valorizo, acho que é uma coisa importante, o cara fazer um esforço para jogar no clube que ele gosta e tudo mais, eu acho legal isso, e é um bom jogador, teve um bom momento lá no Atlético Paranaense, depois caiu bastante, de produção. E agora chega no Corinthians, até já jogou o Vessa. Coisa do futebol moderno, né? O cara joga e se é apresentado depois. Meio bizarro, mas às vezes acontece aí pela correria, o Corinthians fazendo as coisas tudo atropelado. Ele conta até um episódio bacana nessa coletiva, que o gol do Betão, 2007, sim, que ele ajoelhou na Santinha que tinha na casa dele e agradeceu pelo 1-0, precisava muito, estava lutando contra o rebaixamento, e ele fala que marcou muito ali aquele gol. E que o Tevez é o cara que ele mais se identificou no Corinthians, pela vontade que o Tevez em 2005 e 2006 também mostrava com a camisa do Corinthians. É um acréscimo importante, é um cara muito forte fisicamente, o Corinthians estava precisando disso no meio de campo. Então ele está chegando o Charles também lá da Dinamarca, que é uma questão aí de dias dele chegar ao CT e depois estrear. Começou na base do Inter, o Corinthians cuidando dessa posição que estava tão carente. E agora tentando também atacante de beirada, desesperadamente aí, alguns jogadores de beirada, atacantes aí pelo mundo todo, Vieto, Gonzalo Plata, um equatoriano, que foi vendido por mais de 10 milhões lá para o Catar e tal. Então o Corinthians está tentando se movimentar, dar um pouco mais de peças para o treinador, e o Alex Santana acho que pode ajudar muito. Pode não ser um jogador dos sonhos do torcedor, mas no futebol de hoje, esse tipo de jogador, 29 anos, com muita força física ainda, vai ajudar demais, eu não tenho dúvida disso. Muito bem. E aí, que tá um bom jogador, né? Bom jogador. Eu acho que ele vai entregar uma característica diferente para a equipe do Corinthians, né? No último jogo contra o Criciúma, o Bidon saiu para a entrada dele. O Bidon é um jogador de mais qualidade no passe, mais controle, mas não tem a mesma força física que o Alex Santana e também não pisa na área como o Alex Santana. O Corinthians, ou o treinador, precisa de opções. Não vai chegar nenhum jogador que vá mudar o patamar da equipe. Mas ele precisa de opções para mudar a forma do Corinthians jogar. O time precisa ser mais fortalecido do ponto de vista defensivo. Eu não acho que o Corinthians tenha um dos piores times do Campeonato Brasileiro para estar nessa situação. Acho que dá para você extrair mais, dá para você conseguir... dá para fazer esse time jogar mais. Então, é o que tem para o momento. Achar que o Corinthians vai simplesmente trazer um jogador que vai mudar o patamar do time, vai fazer com que o Corinthians melhore da noite para o dia, eu acho pouco provável diante desse cenário já colocado diversas vezes, né? O caos financeiro. Vamos colocar aí uma tela que os corintianos estão falando que também tem a tabela complicada aí, ó. Os próximos jogos do Corinthians, vamos lá.
olho na sua tela aí. Tu nem vê os adversários, que eu te falo que a sequência é complicada, não precisa ver. Domingo contra o Bahia, difícil, fora, bem difícil. Depois tem o Grêmio no Brasileirão em casa, confronto direto. O Grêmio é muito fraco fora de casa, vale lembrar. Depois viaja para pegar o Galo, difícil. Essa trinca aí é complicada. Aí é o primeiro jogo da Copa do Brasil, começa em casa, depois tem o Juventude e essa é a vantagem, já fica por lá, né? Entre Juventude e não, Grêmio. Não, em casa os dois. Ah, verdade. Em casa. Verdade, em casa. Então esqueçam o que eu falei. Joga em casa com Juventude, isso. Tem que fazer ponto. Aí depois viaja no segundo jogo da Copa do Brasil. Tem aí o Bragantino pelo Brasileirão. Depois tem a Sul-Americana que ele enfrenta ou o Barcelona ou o Bragantino. 1-1 em Guayaquil, volta agora essa quarta-feira que vem aqui em Red Bull. Depois o Fluminense fora de casa, confronto direto. E depois o jogo de volta da Sul-Americana, a tabela do Corinthians. Não vai reclamar, hein, Vesson? Não tá ruim, não. O problema é que você tá falando do Corinthians, né? Que não tá bem. Quem tá ruim é o Corinthians. É isso. Esse é o problema. Não há, independentemente do adversário, é o Corinthians que não está performando e jogando tão bem. Então esses adversários todos parecem serem sempre muito complicados, porque é o Corinthians que não tá fazendo a parte dele. A ver como o Corinthians vai lidar com a Sul-Americana, né? Sim. Então, mas se você reparar, é exatamente o que aconteceu no ano passado. Isso, estava encalacrado ali, exato, no rebaixamento, foi andando. Qual é a decisão do Corinthians? Vai priorizar o quê? Porque no ano passado levou o Campeonato Brasileiro naquelas, junto com a Copa do Brasil. Mas esse ano tá pior, né? Aí foi jogando com time reserva na Copa Sul-Americana, caiu na Copa do Brasil, opa, vamos tentar alguma coisa na Copa Sul-Americana, mas não dá para esquecer o Campeonato Brasileiro, porque está próximo da zona de rebaixamento, vai cometer o mesmo erro da temporada passada. Por incrível que pareça, o Corinthians foi para as 2 semifinais. Isso mesmo. A Sul-Americana, no playoff, o Luxemburgo meio que só faltou ele falar, eu quero ser eliminado. Põe um monte de moleque, os moleques jogam muito, Rian, Pedro, Felipe Augusto, classifica. Ih, estamos nas oitavas, o que a gente faz? Vamos jogar. Ih, estamos nas quartas. Aí falou, não, agora não dá mais. Tanto que a frase do Cássio foi, Sul-Americana ninguém liga, quando chega nas quartas todo mundo quer jogar. Porque ele sentiu que o clube largou no playoff, só que passou do time peruano. Passou nas oitavas, quando se vê na quarta, falou, vambora, agora dá. Agora é diferente, né? Porque o Barcelona e o Red Bull são outro nível de adversário. É outra palavra. Não dá para se largar logo no começo, pode até largar pensando em outra coisa. Mas se largar. Mas não dá para ir levando na brincadeira, como foi a Universidade do Peru, que era fraco. Principalmente se tiver que ir para o Equador, porque não é fácil chegar lá. E na Copa do Brasil também chega por conta de Itaquera. Ele perdia fora, América Mineiro e ganhava. Perdeu do Atlético Mineiro, devolveu em casa. Quando inverteu com o São Paulo, ele faz Itaquera de novo, ganha, só que aí cai fora na volta, porque era fora de casa. Mas também na semifinal nesse jeito. Exatamente. Então vamos ver esse ano como vai ser. Bahia que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, então com esse retrospecto muito positivo dentro de casa. Por outro lado, como a gente viu na tela, o Corinthians. Para isso eu chamo também o Rafael Valente para atualizar o lado do Timão, que aí fora de casa, né, Rafa, vai ter que remar bastante. Pois é, Mari, boa tarde para você, boa tarde também para os companheiros do estúdio e para o nosso fã de esporte. Essa já é a pior campanha do Corinthians como visitante nos pontos corridos até a presente rodada, né? Até a 17ª rodada. O Corinthians não vai conseguir registrar uma campanha melhor do que outros anos, mas pode tentar não ficar na história como a pior de sempre, né? Porque ele não venceu nenhum jogo, isso nunca aconteceu, isso é inédito para o Corinthians, terminar um turno de Campeonato Brasileiro sem pelo menos uma vitória fora de casa. A única vez que isso aconteceu, foram duas na verdade, mas com 20 times no campeonato, isso aconteceu em 2009. Só que naquele ano o Corinthians pelo menos tinha 6 pontos, agora tem 2 pontos. Né? É uma campanha muito ruim. O Ramon Dias está ciente sobre isso, falou sobre isso nas 2 entrevistas que deu, tanto a de apresentação como a entrevista depois do jogo que o Corinthians venceu o Criciúma. E para ele, a fórmula que ele tem que aplicar é mudar a postura, é os jogadores entrarem com outro espírito, é os jogadores entrarem mais concentrados e mais atentos na partida. Só que esse não é o único problema do Ramon Dias. Ele não terá Ranieri, que cumpre suspensão por cartão amarelo, e o setor que o Ranieri joga, né, o volante, é um setor complicado para o Corinthians, porque o Corinthians tem poucas peças. Ele tem o próprio Ranieri, ele tem o Rian, que é um garoto da base, e ele tem o Breno Bidon.
Chegou agora o Alex Santana, conquistou a torcida, o Alex Santana provavelmente será titular. Se eu tivesse que apostar as minhas fichas, Mari, eu diria que o Ramon Dias vai escalar o Alex Santana mais atrás e o Breno Bidon um pouco mais à frente. Ele não usou o Breno Bidon contra o Criciúma, preferiu pôr o Rian para entrar no segundo tempo, mas pelo fato do Rian ser muito novo, ainda não está com aquela casca que precisa para ter nesses tipos de jogos, né? O Bahia é o terceiro colocado. Enfim, eu aposto que ele vai arriscar com o Alex Santana e o Breno Bidon ali protegendo o time. De qualquer maneira, a gente vai ter uma pista hoje, viu, Mari? Porque o Corinthians vai apresentar oficialmente o Alex Santana 1h30 da tarde. Ele já estreou, mas vai ser a primeira vez que ele vai pousar ali com a camisa que ele escolheu, a camisa de número 80, e vai falar com os jornalistas. E eu vou tentar ver se consigo alguma pista sobre como que o Corinthians vai enfrentar o Bahia no domingo. Mari, meus amigos. Boa, Valente, tá com essa missão, então. E o puro suco do futebol brasileiro, né? O cara já jogou, mas agora, ó, gente, é ele aqui, ó, o jogador que será apresentado. Boa sequência de trabalho pro Valente. Você, enquanto o Valente fazia a aposta dele ali do Alex e do Bidon, você concordava com ele, Marimar? É difícil não concordar com o Rafael Valente. Mas é assim, apesar de entender as características diferentes, né? O Alex Santana é um jogador que vai melhor pro campo de ataque, assim, vindo de trás, ele consegue fechar. Não tem no elenco do Corinthians alguém como o Ranieri, né? Com aquela força física, com a tal da encurtada também, com posicionamento, com o duelo aéreo. O Ranieri foi uma grande contratação. Mas não dá para ter ele todos os jogos. Eu acho que para esse jogo, logo esse, hein? Um jogo difícil demais pro Corinthians. Eu acho também, talvez até um outro volante, eu já até falei sobre isso durante a semana, daria para encaixar. Para proteger mais o meio? Para proteger mais. Porque o meio do Bahia é uma sacanagem. Mas aí não dá para abrir mão do Wesley. O Wesley saiu no jogo. Tá. Aí abre mão dele? Porque você precisa ter campo para correr, né? Uhum. E o Wesley é o jogador que tem mais velocidade. E o Coronado entrou muito bem pelo lado esquerdo, que é uma posição que ele gosta, né? Ele gosta de jogar ali pelo lado esquerdo, mas é tecnicamente um jogador que acrescenta, dando mais criatividade, só que no jogo físico perde, e principalmente em um jogo que vai pedir velocidade, o Wesley faz mais sentido por ali. Eu também estou com o Rafael Valente, eu acho que ele, manutenção do Alex Santana, grande estreia. Acho que é um jogador que, além da chegada na frente que tem como virtude, ele conseguiu ser muito forte nos duelos, na marcação. Foram 6 desarmes, circulou o campo inteiro. O Bidon é muito bom jogador, promissor, com bola, com muita qualidade, só que eu acho que ele pode sentir esse jogo na marcação, contra um Bahia que controla, contra um Bahia que está jogando um futebol de primeira prateleira aí nessa temporada, e tá chegando uma baita contratação no Bahia, viu? Em breve deve ser oficializado aí o Luciano Rodrigues, um atacante extremamente promissor aqui do futebol sul-americano. Liverpool do Uruguai, seleção de base do Uruguai também. Estava lendo que os primeiros documentos, informação que veio do Uruguai, não foram o que eles esperavam, pro acordo, mas que o acordo tá para ser assinado a qualquer momento. É jogador grande, jogou contra o Palmeiras, agora na Libertadores, jogou o pré-olímpico também no início do ano. Tem o Mundial Sub-20 também. E é muito, muito bom jogador, vai ajudar bastante. E isso que o Donan está falando, o Bidon, eu acho que ele vai assim, correr muito se ele jogar. Porque o Bahia é um outro time que tem uma característica que é trabalhar bem a partir da posse da bola. O Bahia teve, em algum momento no jogo contra o Maracanã, 80% de posse de bola contra o Flamengo. Depois caiu, obviamente, ninguém vai sustentar isso. Eu não estou falando os primeiros 2 minutos, não, estou falando no primeiro tempo e tal. E o Bahia faz isso, ainda mais jogando em casa. Só que ele acabou de ter um problema, o jogo contra o Cuiabá. Porque foi também controlador, também foi dono da bola, mas em algum momento não conseguiu mapear que a velocidade do contra-ataque do Cuiabá tinha um início, né? Era o primeiro passe, era a roubada de bola. E é claro que o Ramon Dias e que o Corinthians, eles viram isso. O Bahia não tem que abrir mão do seu controle. Controla como poucos o futebol, jogando hoje no futebol brasileiro. Mas as pessoas, os outros times já sabem como... O antídoto. Um antídoto. E a gente sabe que o Rogério também está de olho nesses problemas que ele tem, porque ele sempre falou sobre profundidade de elenco, a questão das peças. Ele vai interpretando os problemas à medida que eles aparecem. O Rogério não me parece ser um técnico cego quando ele nota algum problema, né, Dona? Não, ele sempre muito transparente, né? A direção tentando trabalhar para fortalecer ainda mais esse elenco do Bahia. Boa notícia que o Santiago Arias volta, opção ali para lateral direita.
né? E ingressos esgotados, Sim. casa cheia, né? O Bahia é muito forte dentro de casa, na briga ali na parte de cima da tabela, com futebol controlador, protagonista e agradável, né? Bem envolvente. 12h59 virando no relógio, isso quer dizer que o nosso Sport Center chega ao fim, tá? A gente volta segunda-feira, 11 horas da manhã, mas com a nossa programação ao longo do dia e do final de semana. Mário Marra, beijo pra você. Foi um prazer. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos vídeos. Tchau, tchau!